Oi, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de álgebra, tá? Vamos iniciar na página 75, onde está falando sobre as equações do segundo grau. Aí a pergunta aí nesse quadro está o seguinte, ó, qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9? Então, a gente vai equacionar isso sem colocar em linguagem de matemática. X ao quadrado, que é o desconhecido, é igual a 9. Para essa resposta, eu já sei que eu tenho dois números, ou mais 3 ou menos 3, né? Já vimos isso há bastante tempo. Posso indicar dessa forma assim, ó, a x é igual a mais ou menos raiz de 9 e x é mais ou menos 3, isso é velho. Então, as soluções para essa minha equação é mais 3 e menos 3. Lembrando que soluções é igual a raízes, que o objetivo é substituir na equação para igualá-la, tá? Bem, então essa equação tem duas soluções, verdade. Isso não acontece nas equações de primeiro grau, justamente, porque a de segundo grau, ele tem, como é de grau 2, eu vou ter duas raízes. E a de primeiro grau, como é de grau 1, eu só tenho uma raiz ou uma solução, tá bom? Primeiro, vamos resolver essa equação x ao quadrado igual a 49. Quando a gente resolve, é a mesma resposta do que calcular a raiz de 49? Vamos pensar. Bem, x ao quadrado é igual a 49, eu já sei que é mais ou menos 7. E a raiz de 49 é apenas 7, tá? Então, elas não podem ter a mesma resposta. Observe isso, tá? Fiquem atentos. Bem, a segunda pergunta é o seguinte, ó. Vamos calcular mentalmente o valor de x. Primeiro pense, quanto vale x ao quadrado? E em seguida, quanto vale só o x? Olha o primeiro exemplo da equação. Quanto que poderia valer x ao quadrado para somar uma unidade que dá 10? Pode ser 9, né? 9 mais 1, 10. Então, qual é o valor de x? Mais ou menos 3. Tá vendo? É bem bacana? Ó, a B. X ao quadrado mais 3 igual a 19. Quanto que eu tenho que somar 3 para dar 19? Ou, quanto que eu tenho que quanto que eu tenho de 19 tirar 3 para dar x ao quadrado? 16. Então, qual o valor de x? Mais ou menos 4, tá? Esse tipo de equação a gente já consegue fazer mentalmente. Vamos a outros exemplos. Na equação x ao quadrado mais x igual a 3x, podemos subtrair de ambos os membros o 3x. E tá falando assim, ó, vou trocar o 3x de lado e igualar a zero. Então, eu tenho x ao quadrado mais x menos 3x igual a zero, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Pronto, não consigo fazer mais nada nesse meu binômio, tá? O que posso agora, em seguida, para poder resolver essa equação, é colocar o x em evidência, porque o x aparece nos dois termos. Colocou no x em evidência, fica x, abre parênteses, x menos 2 igual a zero, tá? Para isso, vamos prestar atenção que ele fala o seguinte, ó. Quando é que um produto é igual a zero? Para que um produto seja igual a zero, nós temos que um dos seus fatores é igual a zero. Olha o que diz aí o segundo quadro. É a lei de anulamento do produto. Se A vezes B é igual a zero, isso quer dizer A é igual a zero ou o B é igual a zero. Um dos meus fatores tem que ser zero, para que o resultado dê zero. Bem, na equação que eu tinha dado, era assim, ó, x, entre parênteses, x menos 2 igual a zero. Então, meu primeiro fator é o x, ou o x é zero, ou o segundo fator, que é o x menos 2, é zero. Mas para esse x menos 2 ser zero, o valor de x tem que ser 2. Ó, substitui, 2 menos 2, 0. Então, para essa equação, a gente tem como solução o 0 e o 2, tá? Então, já vimos dois tipos de equação do segundo grau. Será que tem mais? Forma geral de uma equação de segundo grau. A forma geral de uma equação de segundo grau, ela apresenta dessa forma aí, ó. Chama-se equação de segundo grau. Na incógnita x, toda equação que pode ser colocada na forma 1ax ao quadrado mais 1bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero.
O A, B e C são números quaisquer. E o X é uma letra fixa, tá bom? Os números A e B são coeficientes, como eu acabei de falar, e X é incógnita. Bem, assim, para uma equação de segundo grau nesse estilo, 2x2 mais 23x menos 39 igual a zero, vamos reconhecer os seus termos. O valor de A nessa equação, 2, ó, tá grudadinho ao x, o x ao quadrado. Quem tá grudado ao x? O B, então o B é 23. Quem não tem letra? O C, que é menos 39, tá? Vamos analisar essas equações. Essa que acabamos de ver, x ao quadrado menos 2x igual a zero. O valor de A é 1, o valor de B é menos 2 e o valor de C é 0. A outra que vimos no exemplo anterior, x ao quadrado igual a 49. Passando 49 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos 49 igual a 0. Então, A é igual a 1, B é igual a 0 e o C é o menos 49. Bem, antes de entrar nesse slide, eu tinha feito a pergunta: será que há outras possibilidades de equações de segundo grau? Já tínhamos visto duas, ó, que foi essas aí agora sinalizadas. Acabamos de ver que ainda tem mais uma, que é a completa. Essa que nós vimos são equações do segundo grau incompletas, tá? 2x ao quadrado mais 23x menos 39, essa equação eu chamo de equação completa do segundo grau. Essa agora, eu digo que é uma equação incompleta em C, porque C é 0, tá? Equação do segundo grau incompleta em C. Essa, então, é uma equação do segundo grau incompleta em B, porque o valor de B é igual a 0, tá? Então, para a equação do segundo grau, nós temos 3 tipos, tá bom? Bem, vimos que para ser uma equação de segundo grau, A tem que ser diferente de 0. Então, eu posso ter B igual a 0 ou C igual a 0, que são aquelas incompletas. Nesse caso, vamos classificá-la como equação de segundo grau incompleta. Vimos isso também. Olha outros exemplos aí, ó. 2x ao quadrado mais 5x igual a 0. O valor de A, 2. O valor de B, 5. O valor de C, 0. Para essa, o valor de A, 1, o valor de B, 0, o valor de C, menos 16. Essa a gente chama que é equação incompleta do segundo grau em B. Para 6x igual a 0, eu tenho o valor de A, 6, o valor de B, 0 e o valor de C, 0. Viu? São as 3 possibilidades de equações incompletas que a gente pode encontrar aí no decorrer do tempo. As equações do segundo grau que resolvemos até agora eram equações incompletas, tá? Todas que resolvemos até agora eram equações incompletas. Consequentemente, se B é diferente de 0 e C é diferente de 0, a equação do segundo grau é chamada de completa. Sabemos disso, só uma classificação, uma definição. Primeiro caso, quando o coeficiente B é igual a 0, ela é incompleta em B. A equação apresenta essa forma aí, ó, ax ao quadrado mais c igual a 0, não apresenta o B. Então, ela fica com essa carinha, ó, 4x ao quadrado menos 9 igual a 0. Percebe que o número que carrega só o x não aparece. Então, ela é incompleta em B. Para resolver essas equações, o modo mais simples é: passa o 9 de lado, troca o 9 de lado. Então, fica 4x ao quadrado igual a 9. O 4 está multiplicando o x ao quadrado, troca o 4 de lado. 9 dividido por 4. Só então, iremos extrair a raiz quadrada desse número. Extraindo a raiz quadrada, lembrando que é uma equação, então é mais ou menos a raiz de 9/4. Então, o valor de x é mais ou menos 3/2. Como solução, menos 3/2 e mais 3/2, tá? As equações incompletas em B, a gente resolve assim, trocando de lado. No segundo caso, são as incompletas em C. É aquelas que a gente precisa fazer a fatoração. Exemplo, ó, 3x ao quadrado menos 10x igual a 0, o x eu tenho que colocar em evidência. Então, sobra 3x menos 10. C que virou um produto, então, ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é 0. Então, ou x é igual a 0, ou o 3x menos 10 igual a 0. Esse 3x menos 10 igual a 0, eu vou resolver para encontrar só o valor desse x. De que forma? Trocando os números de lado. Então, ó, troquei o 10 de lado, 3x igual a 10. Troquei o 3, então x é igual a 10 sobre 3, tá?
Então, para essa equação, a gente tem como solução ou x é 0 ou 10 terços. Uma característica também dessas equações incompletas em C é que ela sempre vai apresentar uma raiz nula, tá bom? Sempre uma das raízes será nula. É 0 e uma outra é uma não nula. Tudo bem? Bem, vimos que as equações incompletas do segundo grau pode ser sem o b, que eu vou trocar de lado e extrair a raiz. Pode ser sem o c, que eu vou fazer a fatoração. Pode ser sem o a, pode ser sem o b e sem o c, onde as raízes serão sempre nulas. E tem essas aqui, ó, que é a completa, que não encaixa nas equações incompletas do segundo grau. Ah, mas essa daqui, ó, será para a nossa próxima aula, tá bem? As equações completas a gente vai ver na próxima aula. Vejam agora os exercícios para vocês fazerem com calma, com o máximo de atenção. Na próxima aula vamos continuar esse assunto sobre equação de segundo grau e o modo de como a gente faz para resolvê-las. Não deixe de estudar. Um beijo!